Olá, eu sou Jorge Figueiredo e estou aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso bate-papo, à nossa leitura, os nossos comentários da obra Boa Nova, de autoria espiritual de Humberto de Campos e psicografia de Chico Xavier. Hoje, capítulo 17, Jesus na Samaria. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 1 até o 42. Uma lição que muitos de nós já conhecemos, já ouvimos falar, mas esse capítulo de Humberto de Campos traz nuances que o Evangelho não alcança. Então, traz entendimentos muito importantes para a gente e que a gente deve pensar. Começa o capítulo dizendo que Jesus está descendo na direção de Jerusalém para Cafarnaum e está sendo seguido por Filipe, André, Tiago e outros. Ele para descansar um pouco, enquanto os seus discípulos se adiantam para buscar alimentos, porque a viagem era longa. Nesse momento, ele olha ao redor de si, o Cristo, né, o Messias, e vê uma mulher junto ao poço. Ele chega para a mulher e pede água à mulher. Dai-me de beber. E ela fala, como é que você sabendo que eu sou uma samaritana e você é um judeu, você me pede um favor? Aí Jesus responde assim para ela, os judeus e os samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Bom, aqui já fica uma das grandes lições desse capítulo. É um não a qualquer tipo de discriminação, porque todos nós temos necessidades materiais e necessidades espirituais iguais. Então não é o credo, a raça, a cor, a língua, o tipo físico que vai dizer que um é mais privilegiado do que o outro em relação a alguma coisa. Então já fica a primeira lição para que todos nós possamos refletir sobre essa mensagem do Cristo. E continua, que ele fala que gostaria de dar a ela essa chamada água viva. E ela pergunta, que vem a ser essa água viva? E Jesus responde, mulher, a água viva é aquela que sacia toda sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Bom, aqui está em João, capítulo 4, versículo 13 e versículo 14. Ele está dizendo assim para ela, se você beber das coisas desse mundo, a sua sede e o seu vazio nunca cessarão, nunca passarão. Mas se você beber da água espiritual, das palavras que eu falo, do ensino que eu te dou, a tua sede passará, porque a fonte da água é o amor divino do Cristo. Eu deixo aqui duas questões para todos nós pensarmos, né? Onde é que nós temos alimentado as nossas almas, o nosso espírito? Qual é a fonte diária que nós temos buscado para saciar as necessidades espirituais do corpo? O que nós estamos fazendo para saciar as necessidades que todo espírito tem durante a sua caminhada? Isso é importante para a gente saber se estamos buscando ao Cristo ou a outras fontes. E o segundo onde nós temos buscado refúgio para as nossas almas nos dias em que nos sentimos ruins, aqueles dias em que estamos tristes, procuramos refúgio aonde? No Pai, no ensino do Cristo, porque ali naqueles braços é que nós encontraremos um descanso, um refazimento de nossas forças. Então, vamos pensar sobre isso. O capítulo continua e Jesus dá uma lição para ela, mais uma, dizendo que ela está adorando um poço, porque ela diz que aquele poço foi Jacó que deixou para o povo. E Jesus fala, olha, você tem que saber que esse poço, um dia, ele pode secar, ele pode ser destruído. E dentro dele, inclusive, nascerem serpentes, fazerem em mim outros animais. Então não adore coisas materiais.
Se concentre naquilo que é espiritual, naquilo que é permanente. Deixe e crie os seus tesouros nos céus, como ele falou. Ele está dizendo aqui também, mais ou menos, alguma coisa que para a gente não se perder nas distrações mundanas e passageiras, porque tudo isso não tem valor perante o lado espiritual. Tudo que é material, ele tem que ser utilizado com razão, com propósito, com objetivo, porque foi colocado à nossa disposição para o nosso crescimento espiritual. Mas não tem que ser adorado, não tem que ser venerado e colocado todas as nossas energias ali. É isso que Jesus está falando para ela. E Jesus continua que a necessidade material que se renova a cada instante da vida vai sempre continuar até que se atinja um clímax espiritual. Ou seja, enquanto a matéria se sobrepor aos espíritos nos mundos em que vivemos, essas necessidades materiais existirão. Mas a partir do momento em que o espírito sobrepujar a matéria, nós não teremos mais necessidade dessas fontes materiais. Então, para que nós possamos avançar para esses mundos mais adiantados, é necessário que adiantemos também a nossa condição de entendimento material e espiritual. É o espiritual sobre o material. Aliás, isso está lá em João 7,37, quando ele fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele já tinha alertado isso também para outras pessoas, além da samaritana. Então, aquele que tem sede tem que chegar até quem? Até o Cristo, que é o símbolo espiritual, o símbolo da fonte de vida espiritual para nós todos encarnados aqui. E ele passa então a conversar com ela e ela pede: então me dá dessa água. E ele passa a comentar com ela, está lá no capítulo 4 de João, depois vocês vão ter que ir lá para ler com calma. Ele começa a falar várias situações da vida dela. Aqui fica claro para a gente, na lição de Humberto de Campos, que ele está confortando, que ele está amparando a essa mulher e não criticando, né? E ele continua dizendo, e ela fala para ela: meu espírito, ele estava cheio de boa vontade. Eu sempre pensei em uma melhor maneira de purificar a minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, disse ela, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. É quando ela fala que os judeus mandam adorar no monte em Jerusalém, os meus samaritanos mandam adorar nesse monte, enfim. E Jesus, mais uma vez, fala que não deve se adorar em nenhum lugar no outro, em nenhum nem outro local, porque tem que se adorar em espírito ao Pai em qualquer local. É mais uma lição que fica a ele. Mas Jesus fala para ela assim: tem razão. As divergências religiosas têm trazido muita desunião entre os membros da grande família humana. Já pensamos sobre isso, já falei sobre isso. É importante que todos nós respeitemos a religião dos nossos irmãos e busquemos caminhos de aproximação, não caminhos de afastamento. Devemos construir pontes para nos aproximarmos dos nossos irmãos, independente das suas religiões e dos seus credos, e não criar muros, nos separando daqueles que convivem conosco, né? E eu pergunto, como é que nós estamos vivendo a nossa religiosidade no dia a dia? Temos construído pontes, caminhos para nos aproximarmos dos nossos irmãos, ou temos nos afastados, levantando muros diante daquele que, de alguma maneira, crer diferente no Deus? Temos que pensar nisso, porque nós temos que, nos aproximarmos. E Jesus termina isso dizendo: por isso eu venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Lindo isso, né? Maravilhoso. Então, a partir daí, tem um silêncio que se faz entre eles, né? Jesus parecia, como diz Humberto de Campos, estar sondando ainda mais com o olhar dele a alma dela, e aparecem Tiago, André, trazendo aquele alimento
que eles foram buscar e, preocupados com Jesus, ele fala: mestre, coma um pouco, se alimente um pouco. E Jesus fala: não te preocupa, Filipe, disse ele, eu não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Vamos pensar sobre isso. Vamos ver que alimento é esse que aqueles discípulos, Jesus estava falando a eles, e se estende até nós hoje, ainda não podem conhecer. Antes de tudo, disse Jesus, o meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou. Para quê? A fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. Bom, isso é o alimento que ele falou que os discípulos da época não estavam aptos a conhecer. Passados 2000 anos, chegando até nós estamos preparados? Estamos nos alimentando disso? Da vontade do Pai? Realizando a vontade do Pai? Como diz na oração, que seja feita a tua vontade? Ou quando é feita a vontade do Pai, nós nos revoltamos porque não atende às nossas necessidades, que nós julgamos mais importantes do que a vontade do Pai? Temos que pensar sobre isso também. Essa passagem está em João 4:34. E aí, os discípulos falam, então vamos aproveitar porque a mulher, ela traz várias pessoas da sua região, da sua localidade, para ouvir Jesus. Ela ficou encantada. E Tiago, Felipe, André, vendo aquilo, falam, mestre, vamos aproveitar e divulgar a boa nova. Por quê? Os discípulos estão preocupados a todo instante em divulgar de qualquer maneira. E Jesus fala para ele, não, calma, vamos acerenar os nossos corações, porque nós primeiro temos que entender uma coisa. Jesus fala assim, não é isso propriamente o que me interessa, divulgar o evangelho a qualquer momento, de qualquer jeito. O êxito mundano pode ser ondulações de superfície. A grande necessidade que temos é entender o que o Pai deseja de todos nós. Repito, Livro dos Espíritos, questão 132. Todos nós temos que voltar lá, dar uma lida, dar uma pensada. É uma resposta muito grande, com várias nuances. E aí Jesus pede aos discípulos que falem, olha, calemos, vamos ouvir o que todos eles estão falando agora. Vamos prestar atenção naquilo que eles estão falando. E eles percebem, ouvindo no silêncio, que todos eles estão criticando Jesus. Como é que um homem fica só com uma mulher? Ele, na tribo dele, é conhecido como um grande aproveitador. Ele, na verdade, não curou na sua terra. Ele é um charlatão. E aquilo vai assustando os discípulos que, no olhar apurado, porque as feições das pessoas que falavam não refletiam o que elas tinham dentro do seu coração. Então é a questão da aparência. É a questão que Paulo, em Romanos 12:2, falou assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente para provar a sua boa vontade a Deus. Então não são atitudes externas que devem se basear para dizer que aquele espírito está preparado para Deus. Não, perdão. É a sua renovação mental, a sua boa vontade mental. E o capítulo termina quando Jesus fala que por toda parte nós encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Mas devemos observar aqueles que realmente cumprem a vontade de Deus. E nós, como temos nos comportado? Apreciadores do mundo externo ou realmente comprometidos em realizarmos a vontade do Pai? Mantemos discriminações ou procuramos união? A lição é linda, o capítulo é maravilhoso. Leiam o capítulo e leiam também o Evangelho de João,
capítulo 4, do versículo 1 ao 42. Muito obrigado e até a nosso próximo capítulo.